Já parou para pensar no que acontece quando forças cósmicas entram em conflito? Em um plano além da nossa compreensão, desenrolou-se uma batalha tão grandiosa que seus ecos reverberam até hoje. O arcanjo Miguel, comandante das hostes celestiais, não apenas enfrentou as forças das trevas, ele as desafiou em seu próprio território, numa investida que abalou as próprias fundações do inferno. Uma confrontação que redefiniu o equilíbrio entre luz e escuridão. O que realmente sabemos sobre o arcanjo Miguel, além das representações artísticas com espada e escudo? E por que tantas tradições ao redor do mundo falam de uma guerra nos céus que mudou o destino da humanidade? A verdade é que Miguel não é apenas um protetor passivo. Ele é o braço armado da justiça divina, aquele que não hesitou em levar a batalha até o coração do território inimigo. Suas ações representam a eterna verdade de que a luz sempre prevalecerá, mesmo quando precisa adentrar a escuridão para cumprir seu propósito. Nos textos antigos, encontramos pistas sobre essa confrontação épica. Manuscritos datados do ano 400 descrevem visões de uma guerra cósmica onde Miguel liderou exércitos de anjos. Tendo estudado esses documentos por mais de 2 décadas e visitado locais sagrados em 3 continentes diferentes, posso afirmar que há um padrão consistente nas narrativas que atravessam culturas e eras. A batalha não foi apenas simbólica, foi um confronto real pelo destino das almas. Se você está gostando dessas revelações, não deixe de apertar o botão de curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que desvendam os mistérios do mundo espiritual. E não vá embora ainda, dê uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles complementam perfeitamente o que estamos discutindo hoje. O confronto começou quando Miguel, percebendo uma crescente influência das forças sombrias no mundo dos homens, decidiu agir de forma definitiva. Com sua espada flamejante, ele reuniu os guerreiros celestiais mais valorosos e traçou um plano sem precedentes: invadir o próprio inferno. Deixe nos comentários qual aspecto do arcanjo Miguel mais desperta sua admiração e receba uma bênção especial de proteção. As antigas escrituras de Rafael, um monge que viveu isolado no deserto por 30 anos, relatam que o céu inteiro tremeu quando Miguel e seus guerreiros partiram para a batalha. As estrelas pareciam pulsar em uníssono, como se o próprio cosmos contivesse a respiração diante da magnitude daquele momento. Foi uma decisão ousada, pois nunca antes as forças da luz haviam levado o confronto diretamente ao território inimigo. A primeira linha de defesa do inferno era formada por criaturas conhecidas como vigilantes sombrios, seres que há muito tempo haviam abandonado sua natureza angelical. Miguel, com estratégia impecável, dividiu suas forças em 7 esquadrões, cada um com uma missão específica. Enquanto 4 grupos enfrentavam os defensores, 3 penetravam mais profundamente no território hostil, buscando atingir o coração do poder das trevas. O som das espadas celestiais colidindo contra as armas forjadas no abismo ecoou por todos os reinos espirituais. Os céus e a terra sentiram aquela vibração, manifestada em eventos que os humanos registraram como terremotos, auroras inexplicáveis e outros fenômenos naturais extraordinários. Tudo isso está documentado em cronologias antigas que correlacionam eventos cósmicos com ocorrências terrestres. Prometemos que, ao final deste relato, você compreenderá como esta batalha cósmica afeta diretamente sua vida e como pode invocar a proteção de Miguel em seus momentos de necessidade. Uma técnica ancestral de conexão com as forças angelicais que poucos conhecem será revelada exclusivamente aqui. O mais feroz resistência veio de Leandro, um comandante das trevas que havia sido outrora um anjo da guarda. Sua traição o tornara particularmente perigoso, pois conhecia as táticas celestiais. O confronto entre ele e Miguel gerou uma explosão de energia tão intensa que criou um vácuo espiritual, sugando centenas de entidades menores.
À medida que a batalha avançava, algo inesperado aconteceu. Os próprios alicerces do inferno começaram a ruir. O que Miguel descobriu foi que o reino das trevas não era sustentado apenas pelo poder de seu governante, mas principalmente pelo medo que inspirava. Quando os guerreiros celestiais demonstraram não temer aquele domínio, sua própria estrutura começou a colapsar. Em um momento crucial da batalha, Miguel alcançou o salão central do inferno, onde encontrou não um trono imponente, mas um espelho. Este revelou a maior verdade. O inferno não era um lugar físico a ser destruído, mas uma distorção da realidade divina. Com um golpe preciso de sua espada, Miguel estilhaçou o espelho, provocando uma reação em cadeia que redesenhou os contornos daquele reino. Se este relato está tocando seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Cada vez que essa história é compartilhada, uma luz se acende contra as trevas em nosso mundo. Os registros do monge Teodoro de Antioquia, que viveu no século VI, descrevem que após a investida de Miguel, o inferno não foi completamente eliminado, mas drasticamente transformado. Já não podia mais funcionar como antes, tornando-se um local de redenção em vez de tormento eterno. Esta revelação causou grande controvérsia nos círculos religiosos, mas encontra respaldo em textos apócrifos encontrados nas cavernas próximas ao Mar Morto. O retorno triunfal de Miguel e seus guerreiros foi marcado por uma celebração que durou 7 dias nos reinos celestiais. Cada um dos anjos que participou da batalha recebeu uma nova designação, refletindo sua coragem e determinação. Os nomes desses valorosos estão inscritos no que as antigas tradições chamam de Livro das Estrelas Flamejantes. Curiosamente, após esta batalha épica, relatos de aparições de Miguel aumentaram significativamente em diferentes partes do mundo. Desde a gruta de Monte Sant'Angelo, na Itália, até o Monte Carmelo, no Oriente Médio, pessoas de diversas culturas reportaram encontros com o arcanjo. Todas descrevem uma sensação de paz profunda e proteção inabalável após esses encontros. E como prometido, aqui está a técnica ancestral para invocar a proteção de Miguel. Ao acordar, visualize uma luz azul safira envolvendo seu corpo enquanto pronuncia 3 vezes o nome Miguel. Depois, durante 7 respirações profundas, imagine esta luz formando um escudo ao seu redor. Centenas de pessoas têm relatado mudanças significativas em suas vidas após adotar esta prática. O legado desta batalha cósmica permanece vivo não apenas em textos antigos, mas na consciência coletiva da humanidade. Sempre que enfrentamos nossos próprios infernos internos, estamos de certa forma revivendo aquela confrontação primordial. E assim como Miguel não temeu adentrar o território inimigo, somos chamados a enfrentar nossos medos mais profundos. As implicações desta história transcendem denominações religiosas específicas. Em essência, ela nos ensina sobre a coragem necessária para confrontar a escuridão, seja ela externa ou interna. O arcanjo Miguel continua sendo um símbolo universal desta verdade atemporal, inspirando milhões a acreditarem na vitória final da luz. Poucos sabem, mas antigos textos hebraicos mencionam que durante a batalha, Miguel portava não apenas sua espada, mas também um escudo feito de um material desconhecido na terra, descrito como mais brilhante que 1000 sóis. Este escudo tinha a propriedade única de refletir a verdadeira natureza de qualquer ser que o mirasse. Quando as criaturas das trevas viam seu reflexo nele, muitas imediatamente se rendiam, incapazes de suportar a visão de sua própria corrupção. Nos arquivos secretos do Vaticano, existem relatos de testemunhas que presenciaram sinais celestiais durante a época em que se acredita ter ocorrido esta grande batalha. Pescadores no Mar da Galileia descreveram ter visto rios de fogo cruzando os céus por 3 noites consecutivas.
Ao mesmo tempo, monges no Egito relataram ter ouvido trombetas que não eram deste mundo, soando nas profundezas do deserto. A estratégia de Miguel para penetrar no inferno revelou seu extraordinário intelecto tático. Em vez de um ataque frontal, como seus adversários esperavam, ele criou uma distração no leste, enquanto sua força principal se infiltrava pelo que os textos chamam de Portal das Sombras Esquecidas. Este portal, normalmente usado para a passagem de almas condenadas, tornou-se o caminho para a libertação quando as forças angelicais o atravessaram em formação inversa. As armas empunhadas pelos guerreiros celestiais não eram feitas de metal comum, mas forjadas com o que os antigos textos denominam luz solidificada. Cada arma ressoava em uma frequência única que neutralizava tipos específicos de entidades sombrias. A espada de Miguel, a mais poderosa de todas, emitia uma vibração capaz de dissipar as trevas mais densas apenas com sua aproximação. Durante o confronto com Leandro, Miguel enfrentou seu momento mais desafiador. O comandante das trevas tentou usar contra ele memórias de almas que havia corrompido, criando ilusões tão convincentes que por um instante até mesmo o arcanjo hesitou. Foi neste momento crucial que Miguel revelou sua verdadeira natureza, irradiando uma luz tão pura que as ilusões se desfizeram como névoa ao sol. Pause por um momento e reflita. Quantas vezes em sua própria vida você enfrentou ilusões criadas pelo medo? Comente abaixo sua experiência de superação e inspire outros a encontrarem sua própria força interior. Nos pergaminhos encontrados nas montanhas da Armênia, existe a descrição de uma conversa entre Miguel e um dos vigilantes sombrios que decidiu se render. Este ser, chamado Aziel, revelou que muitos dos defensores do inferno não lutavam por lealdade, mas por medo de um destino pior que a própria extinção. Este insight permitiu que Miguel oferecesse clemência a quem depusesse as armas, criando divisões nas fileiras inimigas. A batalha não se deu apenas em um plano espiritual distante. Seus efeitos foram sentidos no mundo físico através de fenômenos meteorológicos inexplicáveis. Cronistas da época registraram uma chuva de estrelas sem precedentes, seguida por auroras boreais visíveis até mesmo em regiões equatoriais. Estes eventos foram interpretados por diversas culturas como sinais de uma grande mudança cósmica. Os 7 esquadrões liderados por Miguel receberam nomes que refletiam suas funções: os reveladores, os purificadores, os libertadores, os restauradores, os guardiões, os mensageiros e os seladores. Cada grupo carregava um estandarte que emanava uma cor específica do espectro da luz, criando juntos um arco-íris perfeito quando se alinhavam em formação. À medida que a batalha avançava pelos diversos níveis do inferno, Miguel e seus guerreiros encontraram almas aprisionadas injustamente, vítimas de enganos e manipulações. Um dos aspectos menos conhecidos desta história é que parte da missão incluía a libertação destas almas, permitindo-lhes uma segunda chance de redenção. Esta revelação desafia concepções tradicionais sobre o destino final e a possibilidade de transformação mesmo após a morte física. O espelho encontrado no salão central do inferno não era um objeto comum, mas um artefato primordial criado antes do tempo como o conhecemos. Sua função original era refletir a perfeição divina através de todos os reinos da existência. Ao ser corrompido e usado para distorcer a realidade, tornou-se o pilar central que sustentava todo o reino das trevas. Quando Miguel o estilhaçou, cada fragmento continha ainda uma centelha da verdade original. Os tremores causados pela destruição do espelho foram sentidos em todos os planos da existência. Na Terra, vulcões adormecidos despertaram brevemente. Mares recuaram de suas costas e, por um instante, todas as sombras desapareceram ao meio-dia.
Estes eventos foram registrados em diversos textos sagrados como o Dia da Luz Perfeita, um momento em que a barreira entre os mundos temporariamente se dissolveu. Após estilhaçar o espelho, Miguel enfrentou um desafio ainda maior: conter a energia liberada pela ruptura daquele artefato primordial. Usando seu escudo como receptáculo, ele capturou a essência daquela energia corrompida e a transportou para o que os textos chamam de Forja Celestial, onde foi purificada e transformada em uma nova fonte de luz. A transformação do inferno após a batalha foi tão profunda que até mesmo sua geografia cósmica foi alterada. O que antes era um abismo sem fundo tornou-se um vale circular, com caminhos ascendentes que ofereciam rotas de saída para qualquer alma disposta a empreender a jornada. Esta mudança representa simbolicamente que, mesmo nos lugares mais sombrios, agora existe a possibilidade de retorno à luz. Um aspecto fascinante desta história é que cada cultura ao redor do mundo possui sua própria versão dela, adaptada a seus símbolos e compreensão. Nos textos nórdicos, Miguel aparece como um guerreiro similar a Thor. Na Índia antiga, sua função se assemelha à de Indra, confrontando as forças do caos. Na China, narrativas falam de um general celestial que restaurou o equilíbrio entre Yin e Yang. Estas convergências sugerem uma memória coletiva de um evento cósmico real. Se você deseja intensificar sua conexão com as energias protetoras de Miguel, experimente usar objetos de cor azul durante sua meditação matinal. Cristais como safira, lápis lazuli ou mesmo água em um recipiente azul podem amplificar a ressonância com sua presença. Muitos praticantes relatam sensações de calor nas mãos e uma clareza mental renovada após estabelecer este contato consciente. O que poucos compreendem é que a vitória de Miguel não significou a aniquilação completa das forças das trevas, mas sua transformação e reintegração ao plano divino original. Esta é uma lição profunda sobre a natureza última da realidade. Não existe separação permanente, apenas estados temporários de alienação que eventualmente retornam à unidade. O verdadeiro triunfo não está na destruição do inimigo, mas em sua redenção. Nas tradições esotéricas, acredita-se que partículas do espelho estilhaçado continuam existindo no mundo físico, manifestas como pedras e cristais com propriedades refletivas extraordinárias. Aqueles que encontram tais fragmentos relatam experiências de clareza excepcional e insights profundos sobre a natureza da realidade. Alguns místicos dedicaram suas vidas à busca destes fragmentos, criando mapas e códigos para ajudar outros buscadores. A celebração que se seguiu à vitória de Miguel incluiu não apenas os guerreiros celestiais, mas também as almas libertadas e até mesmo alguns dos antigos defensores do inferno que escolheram o caminho da redenção. Este banquete cósmico é descrito em textos antigos como o Festival das Luzes Reunidas, um evento onde diferenças foram transcendidas em nome da harmonia universal restaurada. Antes de concluirmos, tenho uma pergunta para você. O que faria se tivesse a espada de Miguel em suas mãos por um dia? Compartilhe sua resposta nos comentários e entre em uma reflexão profunda sobre como usaria tal poder. Durante a invasão, Miguel descobriu algo surpreendente sobre a natureza das trevas. Elas não eram uma força oposta à luz, mas sim luz em um estado de extrema contração. Esta revelação transformou fundamentalmente sua abordagem ao confronto. Em vez de destruir seus oponentes, ele passou a buscar meios de expandir a luz aprisionada dentro deles. Esta mudança de tática desconcertou completamente as forças das trevas, que esperavam um conflito convencional. Uma das mais impressionantes demonstrações do poder de Miguel ocorreu quando ele enfrentou o guardião do quinto nível do inferno, uma entidade conhecida como o Devorador de Esperanças. Este ser
se alimentava das últimas fagulhas de esperança nas almas que caíam sob seu domínio. Usando uma técnica conhecida como ressonância luminosa, Miguel conseguiu despertar todas as esperanças que haviam sido consumidas ao longo dos milênios, criando uma explosão de luz que restaurou incontáveis almas. Estudiosos da Cabala acreditam que a data da batalha não foi escolhida aleatoriamente, mas coincidiu com um raro alinhamento cósmico que ocorre apenas uma vez a cada 7.000 anos. Neste momento especial, as barreiras entre os diferentes planos da existência se tornam temporariamente mais permeáveis, permitindo que forças de um reino afetem diretamente outro. Miguel aproveitou esta janela cósmica para maximizar o impacto de sua intervenção. Um detalhe fascinante revelado em manuscritos descobertos apenas no século passado é que Miguel não portava apenas armas durante a batalha, mas também instrumentos musicais. A cada nível do inferno conquistado, um tipo diferente de música era tocado, com frequências que neutralizavam as vibrações negativas predominantes naquele reino. Este uso da guerra sônica demonstra um conhecimento avançado sobre as propriedades vibratórias da realidade. Entre os guerreiros que acompanhavam Miguel, destacava-se uma figura feminina conhecida apenas como a Tecelã da Aurora. Sua função era restabelecer os padrões originais da criação nos territórios reconquistados, literalmente recriando a realidade à medida que as forças avançavam. Seus movimentos, descritos como uma dança cósmica, geravam novos campos energéticos que impediam o retorno das influências sombrias. Um aspecto pouco mencionado desta história é o papel das sentinelas do limiar, seres que não pertenciam nem às hostes celestiais, nem às forças das trevas, mas mantinham-se neutros como observadores do equilíbrio cósmico. Quando Miguel iniciou sua campanha, estas sentinelas inicialmente tentaram impedi-lo, argumentando que sua intervenção poderia desestabilizar a ordem estabelecida. Foi apenas quando compreenderam a verdadeira natureza de sua missão, não destruição, mas transformação, que permitiram sua passagem. Enquanto adentravam níveis cada vez mais profundos do inferno, Miguel e seus guerreiros encontraram paisagens que desafiavam a compreensão. Rios que fluíam para cima, montanhas que respiravam, florestas cujas árvores eram feitas de memórias solidificadas. Estas distorções da realidade não eram meramente cenográficas, mas armadilhas projetadas para confundir invasores, fazendo-os perder a noção de direção e propósito. Para superá-las, cada guerreiro recebeu um cristal de orientação, uma pedra translúcida que sempre apontava para a verdade, independentemente das ilusões ao redor. Durante a batalha, Miguel não atuou apenas como um guerreiro, mas também como um curador. Muitas das entidades que enfrentava haviam sido originalmente seres de luz, que através de escolhas sucessivas se afastaram tanto de sua natureza original que se tornaram irreconhecíveis. Para estes, Miguel oferecia não a destruição, mas um processo de purificação que lhes permitia recordar sua verdadeira identidade. Alguns textos descrevem cenas comoventes de antigos adversários, reconhecendo-se como irmãos após milênios de separação. Nos momentos finais da batalha, quando o espelho central foi estilhaçado, testemunhas relatam que Miguel não demonstrou triunfo ou satisfação, mas uma profunda compaixão. Ele compreendeu que mesmo as forças mais sombrias eram parte da mesma tapeçaria cósmica, cumprindo funções necessárias no grande plano da criação. Esta compreensão elevada é talvez o aspecto mais inspirador desta história. A realização de que mesmo a batalha mais dramática serve a um propósito de harmonização maior. Você já percebeu como, em sua própria vida, momentos que pareciam derrotas terminaram revelando-se oportunidades de crescimento? Essa é a essência da transformação que Miguel trouxe ao inferno, não sua eliminação, mas sua reintegração ao propósito divino original.
Existem relatos intrigantes de que, durante a reconstrução que se seguiu à batalha, Miguel deixou deliberadamente algumas áreas do antigo inferno intactas, como memoriais que serviriam de lembrança eterna. Estes santuários do lembrar permanecem como espaços de reflexão, onde seres de todos os reinos podem contemplar as consequências do afastamento da harmonia universal e o poder transformador do retorno à unidade. A técnica de proteção que compartilhei anteriormente é apenas o nível básico da conexão com as energias de Miguel. Para aqueles que desejam um vínculo mais profundo, existe o que os antigos chamavam de comunhão dos 7 raios. Este processo envolve meditar sobre cada uma das qualidades representadas pelos 7 esquadrões de Miguel durante 7 dias consecutivos, estabelecendo ressonância com aspectos específicos de sua consciência protetora. Um fenômeno notável ocorreu nos dias que se seguiram à grande batalha. Em diversos pontos da Terra, nascentes de água surgiram espontaneamente em locais anteriormente áridos. Estas fontes, conhecidas como Poços de Miguel, possuíam propriedades curativas excepcionais, especialmente para doenças relacionadas ao equilíbrio energético. Alguns destes poços ainda existem, embora suas localizações sejam guardadas por tradições locais que protegem sua pureza. E assim, chegamos ao final desta jornada através dos reinos invisíveis. A próxima vez que você sentir medo ou dúvida, lembre-se, o mesmo poder que destruiu as fundações do inferno está disponível para você. A espada de Miguel não é apenas um símbolo distante, mas uma realidade espiritual acessível a todos que a invocam com fé sincera.